Veja na sequência, existe mais um item aí na sequência. O texto diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível, e logo em seguida vem esposo de uma só mulher. O que significa isso aqui? Esposo de uma só mulher. Aqui já começa o quebra-pau. Você nem começou o texto, já começa o quebra-pau. O que é isso? O que é o esposo de uma só mulher? O que é isso na mentalidade do apóstolo Paulo? Na mente de Paulo, o que é o marido de uma só mulher? É o homem, o homem que é monogâmico, ou é o homem que não é recasado, estando o primeiro cônjuge ainda em vida? O que ele está pensando? Então, note bem, para sermos honestos com o ambiente cultural daqueles dias, à luz de algumas obras, eu tenho em mente aqui, por exemplo, a obra Diálogo com Trífon, de Justino de Roma, do século II. Na obra Diálogo com Trífon, de Justino de Roma, do segundo século, ele afirma que os judeus tinham a prática de ter mais de uma esposa. Por quê? Desde que pudessem ter. Por quê? Porque a ética matrimonial dos judeus no primeiro século era a ética matrimonial do Antigo Testamento. E vocês sabem que a ética matrimonial do Antigo Testamento, em virtude do progresso da revelação não ter chegado no seu apogeu nesse campo, a ética matrimonial do Antigo Testamento tolerava a existência de mais uma esposa, o homem ter mais de uma esposa. Jacó teve 2 esposas, 2 concubinas. Salomão perdeu a conta, 300 esposas e 700 concubinas. Então, esses homens todos formavam o padrão ético matrimonial da mente de muitos judeus do século I. Eles não tinham o Novo Testamento e nem queriam ter. E quando tiveram, não quiseram saber. Então, pode ser isso de acordo com o entendimento de alguns comentaristas sérios, que o apóstolo Paulo lidasse com um problema sério aqui. Judeus convertidos que tinham mais de uma esposa. Como lidar com isso na igreja? O apóstolo Paulo não fala como lidar com isso na igreja. Se o que Justino fala no século II já era uma prática no século I, como parece que era, é bem possível que fosse, o que acontecia então quando um homem desse se convertia? Quando um judeu com 2 ou 3 esposas se convertia, o que a igreja fazia? Manda as 2 que chegaram depois embora, fica só com a primeira. Não há nenhuma orientação sobre esse assunto, absolutamente nada. O que nós sabemos a partir de um texto como esse aqui, é que a igreja tinha realidades matrimoniais que não eram ideais. Senão o apóstolo Paulo não colocaria essa exigência. Ele não colocaria lá, olha, tem que ser marido de uma só mulher, se não existisse na igreja homens que tivessem mais de uma. Se ele fala que tem que ser marido de uma só, é porque a igreja era composta por realidades no campo matrimonial que não se ajustavam à visão cristã. Então eu acredito que aqui o apóstolo Paulo está falando de pessoas que eram bígamas ou polígamas, que tinham mais de uma mulher. Isso no Novo Testamento nós não vemos, mas vemos em Justino, no século II, um sinal disso. Então é possível que seja isso. Agora, note bem, eu entendo que é possível, entender esse texto também à luz de outras realidades. Aqui eu vou pisar num terreno perigoso. E qual é esse terreno? Quais são essas realidades? Eu acredito que a ética neotestamentária entende que o que põe fim ao vínculo matrimonial é só um evento, a morte. De maneira que, se alguém se casa com outra mulher, estando o primeiro cônjuge em vida, ele passa a ter 2 esposas. Porque só o evento morte rompe o vínculo matrimonial. É o único evento que tem o condão, que tem o poder, que tem a força de quebrar a realidade de uma só carne.
A uma só carne não se dissolve com o divórcio. O divórcio tem o condão de destruir a convivência. O divórcio não tem o condão de destruir o vínculo descrito como uma só carne. O casamento, quando se perfaz, o casamento, ele produz dois efeitos: o efeito programado e o efeito não programado. Qual é o efeito programado do casamento? É a convivência. Qual é o efeito não programado do casamento? É a indissolubilidade. São os dois efeitos. O que significa efeito programado? A pessoa, quando se casa, ela programa isso. Ela se casa para viver junto. Quem casa quer casa. Quem casa quer viver junto. Então esse é o efeito programado do casamento. O efeito não programado, o casamento realiza sem que a pessoa programe. Tem gente que nem sabe disso. O efeito não programado é a indissolubilidade. A pessoa se casa sem saber que está entrando num barco que não tem volta. Muitos se casam sem saber disso. Muitos se casam pensando só no efeito programado e não tem ciência do efeito não programado, que é a indissolubilidade. Mas ele existe. E a pessoa se casa e entra nisso. Ela se casou, está aí os dois efeitos. Ela vai começar a conviver e agora é indissolúvel. Quando alguém se divorcia, o divórcio vem, tem aqui o efeito programado, a convivência. Tem aqui o efeito não programado, a indissolubilidade. Quando a pessoa se divorcia, o divórcio é uma marreta que dá um golpe no primeiro efeito. Esse efeito cai, a convivência desaparece. Mas o segundo efeito, o efeito não programado, a indissolubilidade permanece. Quando o segundo efeito põe fim à indissolubilidade? Quando o segundo efeito desaparece? Só quando vem um outro evento, que não é o divórcio, é a morte. Aí a morte golpeia esse evento. Golpeou? Pronto, a indissolubilidade desapareceu. Então o homem divorciado, ele se livrou do primeiro efeito, do efeito programado. Não se livrou do segundo efeito, tem que orar para a mulher morrer. O Senhor leva. Ora. Enquanto o evento morte não chega, o vínculo não se dissolve. Então o que acontece com isso? Se esse entendimento de uma ética matrimonial extremamente alta, rigorosa, rígida, eu entendo que é. A ética matrimonial que eu estou apresentando para vocês é uma ética pesada. E eu sei que mexe com a vida de um monte de gente aqui. Aqui eu faço agora, descobri que tenho duas mulheres, não sei, eu nem me preocupo, falo com o pastor Cleiton, eu não quero saber. Eu não vou, a minha matéria é teologia pastoral, então eu não vou resolver seu problema matrimonial aqui hoje. É difícil, eu sei, a vida é difícil. Há questões que não tem como, tem que levar a vida. Tem questões que tem que levar em frente, não adianta, você vai matar ninguém. Leve em frente, paciência. Eu vivo numa situação que não é o ideal, paciência. Agora eu sei de uma coisa: se existe então a indissolubilidade que se perfez com duas pessoas, você se casou com duas pessoas, uma coisa eu sei que não pode acontecer, é você ser pastor. Se você se divorciou e se casou de novo, e o seu primeiro cônjuge está ainda em vida, você tem duas esposas. Você não pode ser pastor. Eu sei que isso já arrasta por, sei lá para que canto aí, né? Já leva na enxurrada um monte de gente. Mas a ética matrimonial produz essa conclusão.